Fala galera, Jonathan Fernandes na área para mais um Plataforma de Férias e trago aqui para vocês dois episódios muito massa, que foi o episódio 200 com a Julia Piton, né? Episódio 200 de Plataforma. E a Julia Piton, para quem não sabe, é uma pessoa comum, tá? Só que eu vi ela no Stories do Instagram do Pedro Certezas quando ele foi fazer um show em São Paulo. E aí eu falei, caramba, eu tenho que conversar com essa menina para conhecer mais ela, porque eu também sou fã do Pedro Certezas, eu também gosto do Pedro Certezas. Se você não sabe quem é o Pedro Certezas, dá um pesquisar aí no Google, ou no YouTube, ou no Instagram, que você vai saber mais ou menos quem é ele. E nesse corte, a Júlia vai falar um pouquinho da história dela, né, da vida dela, e tudo mais, e também vai contar como ela conheceu o Pedro Certezas. E também vamos ter um episódio com o Cristiano Silva, episódio plataforma 220, né, que foi o penúltimo plataforma do ano passado, e esses dois episódios aí muito massa e vale muito a pena ouvir, beleza? Vamos primeiro com o plataforma da Julia Piton, né, esse corte aí muito da hora. E aí sempre fui a bibelozinha da família também, sabe? Então eu sempre fui muito mimada quando eu era criança. Eu sou a neta mais nova mulher, então também tem um pouco disso. E aí eu fui crescendo sempre muito alegre, na adolescência também sempre muito aberta, sempre fui uma pessoa, como eu disse, que se comunicava muito com as pessoas e se entregava muito para as pessoas com que eu tava por perto, tanto quanto criança e crescendo assim, eu sempre tive muitos amigos. Então, desde a adolescência, sempre tive muitas amizades por perto, sempre fui uma pessoa que se preocupa com isso e preza por essa questão de amizade. Fui crescendo assim, sendo e também conforme eu fui crescendo com essa parte de comunicação muito forte, fui pegando um pouco de um perfil meio maternal, sabe? De cuidar das pessoas ao seu redor e se preocupar e ter esse olhar. Então, fui me formando desse jeito, assim. Na minha adolescência, eu tive muitos traumas. Eu passei por situações bem difíceis, assim, eu acabei... Não sei se é tão pesado falar disso, mas é porque marcou muito minha adolescência, então acho que é importante trazer. O meu tio foi assassinado, eu estava presente no dia, foi muito complexo. E aí a adolescência começou a ficar conturbada, né? Porque eu comecei a crescer já com esses traumas e tentar lidar com isso. E fui ficando de comunicativa, fui perdendo um pouco do que eu tinha quando criança, né? Mas eu sempre fui muito atenta ao que eu tava sentindo, assim, sempre por essa parte de me comunicar, eu nunca guardei as coisas que se passavam comigo, assim. E aí tive esse trauma. Fui uma criança que, desde muito pequena, uma adolescente que desde muito pequena eu tinha problema de ansiedade muito forte e me machucava, mas não de mutilação, era tipo, pernilongo picou e aí eu coçava meu corpo e tal, ia formando feridas. Então fui crescendo na adolescência, cheia de manchas na perna. Isso também definiu muito de quem eu sou hoje, porque tive o trauma do meu tio, comecei a ter esses problemas e aí você vai crescendo na adolescência querendo, né, ficar bonitinho, ir pra escola, ter aquela coisa mais de cuidado, de, como fala a palavra, de vaidade. Então, comecei também um pouco a me fechar nesse sentido por conta das manchas que eu tinha no meu corpo, cobria meu corpo, então foi uma outra fase conturbada, assim. Então, a minha adolescência, apesar de eu passar por ela tranquilamente, assim, né, entre aspas, porque na época eu não enxergava que tinha esses momentos tão ruins, eu tive muitos traumas, assim, então foi definindo muito do que ia acontecer dali pra frente, sabe? Então tem essa questão, esses traumas que eu tenho, e só que foi com amizades que eu fui conseguindo desconstruir toda essa ideia de ter segurança pra sair de shorts, por exemplo, parar de ter crise de pânico por conta do que eu tinha vivido. Então eu sempre fui me cercando de muitas pessoas boas e que pudessem me ajudar, né? E aí fui crescendo, eu fui uma criança que uma adolescente que se interessava muito por biologia, achei que ia virar bióloga, e aí de repente comecei a me envolver em aulas de história, geografia, e pensei, política é minha vida, quero trabalhar com isso, e fui crescendo, tentando me guiar nesse sentido. E eu tenho um tio que é da vida política, e eu
me baseava muito nele, assim, ele é meu, eu tinha não, né, tenho. Ele é meu modelo, assim, maior. E aí foi quando eu decidi fazer ciências políticas, e aí eu descobri que ciências políticas não era exatamente o que eu queria. Uma amiga minha começou a fazer um curso de gestão de políticas públicas, entrei no curso de gestão de políticas públicas, me apaixonei e me formei, e aí chegamos onde eu estou hoje, com esses traumas vindos, com muita história, e aí tem trauma da faculdade também, que a gente vai levando, mas é isso, assim, sempre tentando ser aquela Júlia pequenininha, bem comunicativa e que, não, que transparece o que tá sentindo, e que não tem vergonha de assumir seus traumas e não tem medo de falar o quanto é sensível. Eu acho que tudo que foi acontecendo foi o que eu me tornei hoje, assim, sabe? E acho que é isso, assim, viver aqui em Campinas, e também teve o fato de que eu saí de Campinas para ir para São Paulo, né, para capital, para estudar. Então, outra mudança drástica, assim, de vida, de um lugar que é relativamente, eu digo que Campinas é pequeno, mas é pequeno no sentido de você conhecer o que tenha ao seu alcance, sabe? Então, te traz uma segurança maior. Você sabe onde você tá pisando ali. Você sabe aonde ir, aonde não ir. Você sabe como que é se envolver. Você conhece muita gente na cidade. Aonde você vai ter gente conhecida. E aí você vai pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo com 18 anos, novinha, pra morar sozinha, tipo, com amigas, entender, andar de transporte público em São Paulo, que, nossa, meu Deus, parece que é um bicho de 7 cabeças. Então, tem todas essas nuances, assim, né, do que eu passei até hoje. Enfim, acho que é isso. E aí, muito do que eu vivi na faculdade também definiu o que eu sou hoje, assim. Então, passei por no final da graduação, passei por uma depressão muito profunda. E aí, logo em cima disso, veio a pandemia. Então a gente sabe que foi difícil pra todo mundo. E aí hoje eu me vejo morando sozinha, um pouco distante de todo mundo, porque eu resolvi vir pra uma cidade que eu não conheço ninguém. É pertinho de Campinas, então assim, eu vivo em Campinas com meus amigos e familiares, mas na maioria dos dias eu tô aqui sozinha numa cidade, longe dos meus amigos de São Paulo. Olho pra tudo isso que eu te disse e falo, caramba, eu passei por tanta coisa e eu tô conseguindo hoje, eu que sou essa pessoa que gosta de conversar, gosta de falar, vivendo sozinha aqui nesse mundinho, construindo minha casa, tendo minhas coisas. Parece fútil, mas é tão grande perto de tudo que aconteceu, sabe? E é isso, assim. E tô aqui em Hortolândia, que é uma cidade que é do lado de Campinas, mas é bem vibe interior também, então me sinto super segura, diferente do que eu passava em São Paulo. E eu acho que é isso, assim, não sei, tentei fazer uma linha do tempo de como eu era lá de criança e o que tô sendo hoje, né? Deu certo. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que é essa relação com o Pedro Certezas. Você falasse, pra quem não conhece, né, quem é o Pedro Certezas, como é que é a sua relação com ele, como é que foi ir pro show dele também, né? Perfeito. Nossa, o Pedro, bom, eu sempre fui muito ligada a futebol, e aí comecei a acompanhar Casimiro, de Casimiro fui indo, cheguei em Pedro Certezas, que é um carioca botafoguense que adora falar merdas e fazer vídeos engraçados sobre futebol na internet. Ele ganhou muita notoriedade o ano passado devido ao insucesso do Botafogo, né? Digamos assim. Então, ele é criador de conteúdo, né? Ele é um criador de conteúdo do Instagram, principalmente, um influencer, e foi assim, através do futebol que eu conheci ele. E aí ele começou a ter um projeto dele pessoal de fazer stand-up, que era um sonho dele, de ser humorista e tudo mais. E ele divulgava pra poucas pessoas, né? Ele divulga pra poucas pessoas, ele divulga dentro do canal dele no Instagram, que é o Panela dos Certezas, porque como tá sendo um projeto que ele tá treinando ainda, por enquanto ele só tem 10 minutos de show e vai variando um pouco disso, ele não divulgava no Instagram aberto dele. E aí eu tava em São Paulo a trabalho e ele postou no Panela dos Certezas, gente, vou estar em São Paulo, tal horário, tal lugar, pra fazer um pouco do meu show. Eu falei, gente, eu não posso perder a chance, porque assim, quando eu gosto de pessoas famosinhas, assim, meu sonho é, tipo, virar amiga das pessoas. Eu falo, gente, eu tenho que virar amiga dessa pessoa. Tem gente que eu olho e falo, nossa, eu ia me dar tão bem você tá na mesa do bar e ficar trocando ideia por horas com essa pessoa. O Pedro é essa pessoa, assim, porque tudo que ele fala me arranca risada, tudo que ele fala eu concordo, tipo, ele é o máximo, assim, pra mim. Eu gosto demais do conteúdo dele, eu gosto demais do jeito que ele se comunica. Eu falei, não posso perder a chance. Convenci um primo meu aí comigo pra eu não ir sozinha. Foi super baratinho, tipo, eu acho que eu não paguei nem R$20 no ingresso. Era num lugar minúsculo, escondido em São Paulo, que não
tinha mais alguns outros comediantes, eu acho que um ou outro era mais famosinho, o resto era só esses comediantes que estão começando mesmo, então é uma casa de comédia bem pequena pra esse início. E aí eu falei, não posso perder a chance de conhecer ele. E aí vem um pouco da Júlia, que gosta de ser lembrada, e da Júlia que gosta de fazer as pessoas se sentirem bem. De novo. E eu falei, eu não quero ser uma pessoa que só vai lá, tira uma foto com ele e vai embora. Eu não posso ser essa pessoa. Eu tô tendo a chance de conversar com o Pedro Certezas na minha frente. O que eu posso fazer pra chamar a atenção dele? E aí foi o que eu pensei. Falei, vou levar um presente, né? O que eu posso levar pra chamar a atenção? Não vou levar vou levar coisa do Botafogo? Nossa, ele deve ter vários, não faz sentido. E comecei a pensar nas piadas internas que ele tem dentro desse canal do Instagram dele. São coisas que ele não fala tanto nos stories, mas fala bastante lá. E ele tem uma questão com jacarés. Então ele... Mano, é tão idiota. Quando você fala em voz alta sobre isso, todo mundo fala, tá, pro jacarés, o que tem? E é tipo, eu dou tanta risada por ser tão idiota, que eu tenho humor de quinta série. Mas enfim, o Pedro tem essa graça com ele, que ele fala que o jacaré é uma instituição falida, porque aparecem vídeos do jacaré tendo medo de animais que são menores que eles. Ele brinca com esse negócio de jacaré. Eu falei, vou levar um jacaré pra ele de presente. É isso. Sim. Ele vai amar um jacaré de presente. E aí eu tava a trabalho num hotel lá em São Paulo. E eu fiquei a tarde inteira ligando de loja em loja de brinquedo pra achar um jacaré. Eu falei, se eu for no Mercado Livre, entrega full. Tipo, de um dia pro outro não ia chegar. E se eu for no shopping, não achava. Aí eu liguei. Vi diversos tipos de jacaré. Aí eu desisti. Falei, não, vou dar mais um Google. Achei uma loja atrás do hotel que tinha o jacaré perfeito. E aí eu falei, comprei o jacaré. A hora que eu peguei o jacaré na mão, entrei no metrô, eu olhei, mandei um áudio pros meus amigos e falei, gente, eu tô sendo muito idiota. Eu tô levando um jacaré de pelúcia pro Pedro Certezas. Tipo assim, como que vocês me apoiaram nessa ideia? Vocês são malucos? Eu tô com muita vergonha, não faz sentido. E o jacaré era grande, assim. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? E aí fomos, assistimos Todas as Pessoas, né? Ele foi a terceira ou quarta pessoa a se apresentar. E aí teve mais algumas pessoas. Foi 1h30, eu acho, de show, assim, de todo mundo, né? Aí eu saí já com medo dele ter ido embora, porque como ele tinha sido, tipo, uma das primeiras pessoas, eu fiquei, meu Deus. Fui direto na saída, perguntei pro cara do caixa, falei, moço, o Pedro Certeza está aqui ainda, eu preciso falar com ele. E aí ele falou, eu vou verificar pra você. E aí eu fiquei de costas pra uma porta, assim. Aí no que eu fui virar, eu acho que eu fui procurar meu primo, no que eu virei, ele abriu a porta, dei de cara com o Pedro Certezas. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui só por causa de você. Foi a única coisa que eu consegui falar pra ele. E aí ele me abraçou, assim, ele, e aí, não sei o quê. Aí a gente conversou pra caramba, trocamos uma ideia. Na hora que eu dei o presente, ele ficou muito feliz, e isso já engrandeceu a Júlia, que ama agradar as pessoas. E aí eu já fiquei, ai, pronto, agradei Certezas. E trocamos muita ideia, zoei ele de futebol, fiz ele gravar vídeos pros meus amigos. Eu tenho uma amiga e um primo que são também muito fã deles. E aí eu fiquei super feliz. Aí todo mundo que tava na fila falou, nossa, você arrasou, não acredito que você fez isso. Aí ele ficava me abraçando toda hora, ele olhava pro jacaré e me abraçava. Eu falava, ai, gente, realizei um sonho. Tipo, conheci alguém famoso e deu certo, e eu vou ser lembrada pra sempre. E aí, às vezes, ele até posta foto no escritório dele, tem o meu jacarezinho, assim, em cima das coisas, junto com as coisas do Botafogo dele. Eu falo, pronto, tipo, cumpri meu objetivo. E aí, foi isso. Várias pessoas vieram me seguir e aí surgiu você e tô aqui hoje, né? Olha o link aí, olha como é que você veio parar aqui. Aí, episódio muito massa. Inclusive, caso você tenha curiosidade para conhecer mais a história da Júlia Piton, vai ouvir lá o episódio completo, tá já no nosso feed lá, tanto no Spotify como no YouTube também, o episódio 200 com a Júlia Piton. E o próximo corte de episódio é com o Cristiano Silva, ele que é do podcast Perspectivas Adulteradas, um podcast muito legal, que fala de nostalgia, né? Fala de outras coisas além de nostalgia também, mas fala de como as pessoas escolhem suas profissões e tudo mais. Tem um quadro lá muito da hora referente a isso. E é mineiro, né? O Cristiano é mineiro, cara muito da hora, cara muito legal de conversar. E eu conversei um pouco com ele sobre o podcast deles.
e também sobre coisas da vida e tudo mais, então vale muito a pena ouvir esse corte. Pra você, como foi ser uma criança nos anos 80 e os anos 90? Né? Cara, no finalzinho dos anos 80 eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, porque, cara, eu nasci em setembro de 85, né? Eu peguei, assim, de memórias, assim, de criança mesmo, eu só lembro, assim, dos anos... comecinho dos anos 90 mesmo para frente. O pessoal fala até da Copa de 90, né, que foi uma tristeza. Eu lembro pouquíssimas coisas, assim, mas a minha infância mesmo, ali, pré-5, toda aquela... A primeira infância mesmo ali foi, cara, 90, 95, pra mim, cara, foi excelente, porque, cara, eu morava numa cidade pequena, em que hoje em dia... Assim, se a gente for ver, ela não mudou muito em relação ao que era nos anos 90 pro que é agora, assim, ela meio que tá parada no tempo ali, né? E foi bacana porque, cara, a gente teve uma infância bem, assim, de brincadeira mesmo, mano, brincar na rua, a escola que a gente morava, que a gente estudava mesmo, era perto de casa, então, cara, você ia sozinho pra escola, assim, então, era muito tranquilo, a cidade é muito tranquila, né? E... As nossas amizades que a gente tinha também era muito bacana, porque, cara, chegava da escola, você comia alguma coisa e já ia pra praça brincar e assim por diante. Então, cara, foi, assim, pra mim foi tanto que o mote do nosso podcast acaba transitando muito nos anos 90 por conta disso, né? Dessa nostalgia que a gente tinha lá, cara. E Cristiano, fazendo conteúdo nostálgico, vou te colocar agora contra a parede. Fazendo conteúdo nostálgico, vou falar você porque é só você que pode falar por você, né? Mas você tem aquela coisa de, no meu tempo é que era bom, ou você consegue entender a Não, cara. Pelo contrário, cara. Tanto que é uma coisa que a gente fala muito lá no Perspectivas é justamente isso. É a gente ter a visão que a gente tem hoje, olhar pra trás e saber entender que não, cara, não era melhor. Muita coisa que a gente entende que era bom na época, cara, não era bom. E a gente, lógico, a gente ter essa visão nostálgica, né, com aquele sentimento, é ok. Mas achar que aquilo era melhor do que a gente tem hoje ou que a gente vai ter daqui a um tempo, cara, não, acho que não. O pessoal confunde, né, nostalgia com outra coisa, né? A gente tava conversando sobre esse assunto dessas tecnologias que passaram e que eram muito comuns nos anos 90, cara. Uma parada que a gente falou foi justamente disso, da questão de você ouvir música, né? Pra gente, antigamente, era muito mais difícil você fazer uma coletânea. Por exemplo, eu gosto bastante de uma determinada banda. Antigamente, eu dependia, por exemplo, de um amigo comprar um CD, pra daí, lá em casa eu não tinha aparelho de CD, né? A gente tinha um sonzinho de fita cassete lá e só. E a gente dependia, por exemplo, de eu ir na casa desse amigo meu que comprou um CD dessa banda, ele vai lá, gravava esse CD numa fitinha que eu tinha lá em casa, numa fitinha cassete que eu comprava no mercadinho lá da praça, pra gravar essa banda e a gente guardar e ir tentando fazer a coletânea da música, da banda, né, no decorrer que os CDs iam aparecendo, né? E era muito mais difícil. Hoje em dia, eu prefiro muito mais o Spotify, que tá a 2 cliques do ouvir a discografia inteira da banda que eu curto, entendeu? Não tem como eu achar que isso é ruim em detrimento daquilo que era antes, sabe? Não, até mesmo esse papo que a gente tá tendo aqui só é possível por conta da internet. Não, imagina. Lá do interior de Minas Gerais, alguém de Rio Branco, no Acre. Qual a possibilidade disso acontecer? Não, antigamente é totalmente impensável. Quando vocês elaboram pautas assim, vocês pensam muito, tipo, no público, de como vai ser a audiência, entre aspas, né, desse podcast, ou vocês, ponto de partida principal para gravar ou não gravar um conteúdo é vocês gostarem do negócio? O ponto de partida é a gente gostar daquilo que a gente tá falando, que eu acho que, assim, logicamente, a audiência é muito importante, né, de você pensar em alguma coisa que vai agregar, que vai trazer audiência. Até mesmo, por exemplo, a gente pensar em datas de lançamento que batam com alguma data específica, por exemplo, Halloween, Dia dos Namorados e assim por diante. Mas, uma coisa que é o que eu sempre falo pros caras, né, que gravam com a gente tem que ter tem que se sentir confortável naquilo que a gente tá falando, e nada melhor pra fazer isso, né, você gostar do assunto que você tá falando. Claro, a gente percebe muito isso quando tá editando nas waveforms, né, ali de cada um dos participantes, o quanto cada pessoa gosta, porque ela fala mais sobre aquilo. E é muito legal você conversar com pessoas ou falar sobre assuntos que você gosta, né, que você tem ali familiaridade, tudo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando tá montando essa estrutura ou tá desenvolvendo algum assunto é justamente isso, né? Eu quero falar sobre alguma coisa que eu gosto, que eu acho interessante e que eu acho que pode trazer mais pessoas pra ouvir. E como a gente tenta trazer sempre uma visão
nostálgica daquilo, né? Então a gente tenta sempre trazer alguma coisinha que algumas pessoas vão ter familiaridade com aquilo, né? Por exemplo, o do Dia das Crianças que a gente fez foi justamente nessa pegada, sabe? A gente falou bastante sobre como foi a nossa infância, a parte das brincadeiras, brinquedos e assim por diante. E os feedbacks que a gente recebeu de ouvintes que moram bem em lugares bem diferentes do que a gente mora, era, poxa, um que me mandou recentemente até falou, nossa, parece que eu já ouvi 5 minutos do episódio de vocês e parece que eu cresci junto com vocês, porque eu fazia justamente isso. Eu brincava dessa mesma forma, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta se preocupar. Falar sobre aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente viveu, de certa forma, né? Pra depois, logicamente, eu não vou produzir uma coisa só por conta da audiência que talvez não vai ser legal, né? Não vai ter um papo fluido, né? Com certeza. Mas vocês pensam, sim, na longevidade do podcast, em como esse conteúdo vai ser solidificado? Na realidade, um ponto que a gente até sempre teve essa conversa desde o início, né? Da gente... a gente até fez essa pergunta de, poxa, e quando acabar a pauta, né? E quando acabar? Mas, cara, o propósito do Perspectivas, por mais que ele tenha o pano de fundo da nostalgia, né? De ser um podcast nostálgico, ele não é um podcast exatamente sobre nostalgia. Ele é um podcast que é uma conversa entre amigos. Justamente eu trocando ideia com amigos de infância, falando sobre trazendo alguns aspectos de como era antes, como que tá agora. Tanto que o bordão, né, que a gente usa na entrada do podcast é o Perspectivas Adulteradas. O podcast onde a infância e a nostalgia se encontram com a vida adulta. É justamente essa mescla, né, do que a gente tinha na infância, do que a gente passou durante a adolescência e o que a gente passa na vida adulta. Então, já tem alguns episódios que a gente já começa a trazer mais sobre como foi esse rolê nosso da vida adulta, como que a gente chegou na onde a gente está agora e o que a gente espera, né, mais pro futuro. Então, acho que com relação a essa questão da longevidade, de fato, acho que tem um horizonte gigantesco ainda pela frente, porque é basicamente conversa, né? E principalmente com esse lance agora de trazer quadros novos, né? Como eu me tornei, traz profissões diferentes, conversar com pessoas diferentes, isso abre um leque muito grande pra gente, entendeu? Então é uma coisa que a gente sempre tá pensando um pouco mais além agora pra renovar esses assuntos, né? E também, agora que de certa forma a gente está começando, né, já a ter convidados, né, de podcasts diferentes, tudo, então isso também traz uma gama bem bacana, porque são pessoas que a gente ouvia no Spotify e que a gente está conseguindo gravar com essas pessoas, então é muito legal isso. É muito da hora, cara, viu? Esse sentimento é muito legal. E é isso, galera, esse foi mais um Plataforma de Férias no ar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vão ouvir os episódios completos, tá? Depois, se você ficou com curiosidade de saber mais sobre o Cristiano, sobre a Júlia, então eu aconselho que vão lá ouvir os episódios, que tá muito massa, beleza? Semana que vem, na próxima terça-feira, vai ao ar o último Plataforma de Férias, né? E aí depois só vai voltar com as plataformas inéditos mesmo. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Lembrando que quinta-feira tem Teólogo de Quinta. Então é isso. Segue a gente no Instagram, @Teólogo de Quinta, @Jonathan Fernandes Original. Beleza? Tamo junto, até a próxima e fui.